Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Papo de Aliado, trazendo sempre informações muito pertinentes para as pessoas no seu dia a dia, para o meio empresarial. E hoje, eu tenho até medo de falar hoje aqui, porque o cara que vai falar, fala muito bem, é o maior nome do assunto, de como falar, de comunicação verbal do Brasil. Eu fico até meio... Sabia que eu tava pensando nisso, né? Eu falei, a gente vai entrevistar... Com esse cara, como que a gente vai entrevistar o cara que é mestre em oratória, mestre... A gente começa até a gaguejar, só de ver, você fica com medo de falar alguma coisa errada. Mas antes de apresentar a pessoa, tô apresentando aqui com o Rogério, né, Rogério? Fala, tudo gente, bom? tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio. Hoje tá... Nossa, o episódio tá muito bom. E lembrando que aqui é uma organização do Grupo Alliance, uma empresa que garante para vocês indicações seguras. Acesse lá www.grupoalliance.com.br e também já curta o vídeo, já compartilhe, Tá aqui, já dê seu like, botãozinho passando aqui embaixo, se inscreva no canal, acione o sininho, que vocês vão ver mais temas interessantes como o de hoje. Exato. Né? Vamos subir a régua agora? Vamos falar dessa pessoa sensacional. Quando eu conheci o Reinaldo Passadori, que é o nosso convidado hoje, eu já percebi que ele tinha muito para me proporcionar. E hoje, se eu falo um pouquinho melhor do que eu falava antes, é por causa dele, porque eu aprendi muito com essa pessoa também. Acho que várias pessoas, milhares de pessoas do Brasil já aprenderam a falar com o Reinaldo Passadori. Reinaldo Passadori, é um prazer imenso estar com você aqui, Reinaldo. Prazer é meu, uma satisfação estar aqui, ainda mais pensando no Grupo Alliance, lá vinculado à DSOP, do Reinaldo Domingos, com toda essa estrutura vinculada à estrutura financeira do Brasil, né? Então é um prazer muito grande estar aqui e falar sobre isso. Agora um detalhe, só para você ficar mais à vontade. Não necessariamente o técnico é aquele que joga bem bola, né? Aquele que sabe a jogada, aquele que orienta, mas não necessariamente aquele que faz os gols, aquele que está lá, entra no campo. Muito embora a gente também atue no campo, a gente faça palestras, mas eu entendo que você fala assim, aquela ansiedade. Já que fala em comunicação, e nós falamos de um tema que é assim, né? Talvez o principal recurso necessário, entendo, para um profissional ter sucesso, para uma pessoa se destacar na vida. Exato. Tanto é que o tema hoje é quem não comunica, não lidera, né? Que é uma coisa muito importante. A maior parte das pessoas tem uma baita capacidade técnica, mas não consegue se comunicar, não consegue passar essa informação para frente, e daí não consegue virar um líder, não consegue administrar a empresa, não consegue ser gestor. Você sabe que hoje eu tô só de espectador, eu tô assistindo a aula, então hoje eu vou mais aprender, vou mais ouvir do que falar. Mas Paulo, o que você falou, e é bem isso mesmo, né? Porque ninguém nasceu sabendo falar, muito menos usar a comunicação para vender, como você disse, negociar com muita propriedade, aliás. Vender, negociar, liderar, comandar, fazer palestras, atender a clientes, envolver pessoas, criar um bom relacionamento. Tudo flui a partir da comunicação. E como a gente não nasceu sabendo fazer isso, e as nossas escolas não nos preparam para isso, é comum as pessoas na sua vida adulta, quando tem que enfrentar o mundo, tem que enfrentar lá um processo seletivo, tem que participar de uma reunião e a pessoa termina a base. Chega lá um diretor, um chefe, um gestor, uma pessoa, por favor, me represente lá naquele evento. Faça lá, a pessoa trava. É impressionante o que acontece, né? Um dos grandes medos das pessoas é falar em público, né? Aliás, dizem estudos, né, que são os dois principais medos que os executivos, no contexto empresarial, têm na vida, os principais. O medo da morte e o medo de falar em público. E pesquisas feitas no Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália, curiosamente, apontam que, além desses dois medos, assim, em primeiro lugar vem a morte. Mas para algumas pessoas, maior até do que o medo da morte, é o medo de falar em público. Tem gente que coloca lá assim, o que você prefere? Qual é o seu medo? Primeiro lugar, o medo de falar em público. Então a pessoa pula pela janela, até brinca. Então tá, se o seu medo é esse, então... E tem várias formas de comunicações, isso que é interessante. Mas antes eu já estou entrando na entrevista, mas eu queria se apresentar um pouco essa história, né, Reinaldo? Fala um pouquinho de você, Eu sei que essa história é Reinaldo. muito rica, então conta um pouco de você para nós aqui. Tá. Eu tenho um cuidado muito grande quando se fala assim, conte a sua história, né? Porque, na verdade, são várias histórias. Se observarmos bem, a gente não gosta muito de ouvir as histórias das outras pessoas. A não ser que elas sejam recheadas de algum fato interessante, um fato pitoresco, alguma coisa que a torne interessante. Não, porque senão eu ficaria falando meu currículo, que eu fiz isso, fiz tantos cursos. Não vou fazer isso, não vou utilizar o tempo de vocês tão precioso com isso. Mas, é assim, o que está por trás da minha história tem a ver com a paixão por comunicação. Então, eu penso que isso tem a ver com a gente também. Qual a sua paixão? Se você tem noção da sua paixão, daquilo que te inspira, daquilo que te motiva, você abraça a causa e vai adiante. E feliz das pessoas que fazem aquilo que gostam de fazer. Duas maneiras de uma pessoa ter sucesso na vida. Ou ela faz aquilo que gosta, ou aprende a gostar daquilo que faz.
Por exemplo, eu sei que você é apaixonado por jornalismo, por comunicação, você está sempre na mídia, Rogério. Assim, então, pessoas que envolvem com isso, tecnologia. Então, estão envolvidos no mundo que é aquela paixão, aquela cachaça. Exato. Então, o trabalho deixa de ser trabalho para ser algo prazeroso. E assim, ao longo da minha história, sempre tive um prazer muito grande vinculado à comunicação. Tanto que, quando eu era pequeno, as minhas notas de português, antigamente se chamava ginásio, né? Colegial, primário, né? Hoje é fundamental 1, 2, médio e tal. Mudou, esse é o meu tempo. Então, o que acontece? Eu ganhava as minhas notas de português com aulas complementares de leitura. Então, eu gostava de ler lá na frente. Enquanto os colegas fugiam, eu gostava de ler na frente, pegava um texto, lia e caprichava, porque lia bem, né? Tinha boa dicção, tal, desde cedo. E assim foi ao longo da minha vida, sempre um envolvimento. Tinha lá, na época do colégio, tinha lá as caixas de som nas salas, e falamos lá com o diretor, que permitiu que fizéssemos lá um programa na hora do intervalo. Verdade, olha que legal. Aí nós passávamos os recados da diretoria, também nós dávamos as informações dos professores, épocas de provas, como é que vai ser no próximo feriado, aquelas mensagenzinhas, parecia até quermesse. Não, fulano de tal oferece essa música para fulana de tal, aquelas paquerinhas, coisa de jovem, né? E era legal, porque a gente criava um clima, um ambiente muito gostoso naquela escola. Isso aproximou as pessoas, criou assim um ambiente muito mais afetivo, muito mais alegre, muito mais gostoso para se estudar. Então, assim, na interação, na relação com as pessoas. Muitos dos problemas eram tratados lá e a gente levava, sabia lidar com os problemas, informação do diretor, um problema que tinha acontecido, algum evento, algum acidente. E era muito divertido, porque o nome do colégio era CPF, ali em Jaçanã, aqui em São Paulo, no Jaçanã, bairro de Jaçanã. O colégio era o CPF, Colégio Estadual Professor Eurico Figueiredo. Meus amigos de longa data vão lembrar disso. Era o CPF. Não tem mais esse colégio? Tem, está lá ainda até hoje. E no Jaçanã, do lado ali da Avenida Guapira, lá pertinho, perto da igreja de Santa Terezinha, ali no Jaçanã. Então, era o CPF. E eu brincava naquela época, tinha um grande locutor chamado Dárcio Arruda, que fazia as locuções dele, falava alguma coisa assim. Você lembra, né, Paulo? Esse é do seu tempo. Né? Esse é. Ele falava alguma coisa assim, na difusora, né? Com os sucessos lançados pela Cashbox, Billboard, Recordel, a difusora apresenta Disco de Ouro com os grandes sucessos lançados pela difusora. E brincava com isso. Aí eu falava assim, esse é o seu som PF, um colírio para os seus ouvidos. E é ridículo. Mas na época era gostoso, era legal fazer isso. Mas assim, foi toda uma trajetória, ou seja, um fato, né, que tinha a ver com paixão. Adorava fazer isso. Depois, assim, estudei no colégio de padres também. E para ser padre, eu talvez não tivesse, tal. Foi uma maneira que minha família encontrou de eu talvez aprender, mas foi uma experiência muito interessante. Eu gostava de ler lá na frente, na missa, então eu lia assim, o Evangelho, lia o Evangelho, a parte lá que era permitida, né, que as pessoas lessem, gostava de ler também, e assim foi. Na época dos festivais, eu apresentava os festivais, tomava vaia juntos lá com as pessoas. Das canções? Lembra dos festivais de música popular brasileira? No colégio tinha, então a gente fazia, todo mundo tomava vaia, eu também tomava vaia, era uma diversão toda. Mas era, então assim foi ao longo do tempo. Até que então, assim já bem mais avançado, tinha feito faculdade já, eu queria trabalhar com rádio e televisão, fazer o que a gente está fazendo hoje aqui. Sempre foi minha paixão. Sempre foi paixão. Só que rádio e televisão não tinha cacife, peso, talvez uma aparência, ou sei lá, alguém que me indicasse, era muito difícil. Não, parece que você é bonitão, não vem não. Amiga para essas coisas, né? Depois de um amigo desse. Então, eu comecei a ensinar aquilo que eu aprendia, porque as pessoas tinham muitas limitações e dificuldades, e percebi que as pessoas tinham medo de falar em público, não sabiam organizar as ideias, estruturar o pensamento, trabalhar a voz, o corpo, a postura, e percebi que quando eu começava a falar, as pessoas gostavam de aprender, ou pelo menos de entender e buscar alguma informação em relação a isso. E percebiam que o quão era importante as pausas na fala, quão era importante um gesto. Então, desde cedo eu fui me envolvendo com essa estrutura. Fiz um teatro, fiz curso de teatro lá no Teatro Escola Macunaíma, na época do Silvio Zilber. Então, foi fantástico esse aprendizado todo. E depois, milhares, talvez dezenas de cursos, né, centenas, talvez não milhares, mas ligados à comunicação e desenvolvimento. Programação neurolinguística, insight, depois de fazer universidades, fiz lá um curso também de pós-graduação lá na FCU, em Orlando, que falava sobre neuromarketing. Então, essa estrutura, a estratégia da dopamina, da oxitocina, das reações de acordo com os estímulos. Então, aprofundando e requintando, porque aprendi uma coisa na comunicação: não tem fim.
quanto mais você aprende, mais descobre que nada sabe. Exato. E quanto mais você aprende, você começa a se fortalecer, começa a impactar melhor, começa a fechar bons negócios, começa a encantar as pessoas, começa a conseguir melhores resultados. Então, um pouco da minha história fala sobre isso, que está muito atrelada justamente a esse desenvolvimento, essa busca contínua de ferramentas, de técnicas, de recursos, de metodologias para ajudar, para apoiar as outras pessoas no seu processo de desenvolvimento pessoal. Que delícia entender isso, porque muda já todo o nosso conceito, até o que eu tinha pensado. Eu vou puxar até, vou sair do roteiro. Uma entrevista, a gente montou um roteiro, e eu já vou quebrar o roteiro agora de primeira, já, porque depois que ele contou toda essa história, me veio uma coisa na cabeça. A escola não era fundamental, porque a gente não tem incentivo de aprender a falar na escola. As pessoas acham que a escola muitas vezes até prejudica a gente. E eu vou complementar. Existe algum lugar do mundo que... Existe. Capacite. Nos Estados Unidos, esse é um assunto muito sério. As crianças, desde cedo, são estimuladas a fazer apresentações de trabalhos, são estimuladas a ler. Aqui, com raras exceções no Brasil, nós temos algum trabalho dessa natureza, mas são raras, como eu disse. É comum eu fazer muitas palestras, faço muitas palestras por aí, então talvez centenas de milhares de pessoas que eu tive a oportunidade de servir com palestras vinculadas à comunicação, a temas de desenvolvimento pessoal, a temas de motivação, a temas de inspiração, de vendas, negociação, enfim, vários são os temas vinculados às palestras. Mas é muito comum nas palestras perguntar para as pessoas, e vou fazer essa pergunta para você agora aí. Quem de vocês, essa é a pergunta que eu faço lá para 100, 200, 300, 500 pessoas e às vezes mais pessoas. Quem de vocês teve em toda a formação escolar, desde pequenininho, fazendo parte do currículo da escola aqui no Brasil, sobre como enfrentar a timidez, como organizar as ideias, como lidar com gestos, como, enfim, fazer uma boa apresentação? São raras as pessoas que levantam as mãos. Eu falo, mas levanta a mão, mas fazendo parte... Não, foi um professor, um trabalho adicional, fui eu por conta própria. Não, eu estou perguntando da nossa estrutura, do MEC, da estrutura educacional constituída na programação, na grade escolar dos cursos. Poxa vida, uma faculdade de Direito, dificilmente tem lá um curso de oratória, de comunicação. Antigamente tinha até, para exame da ordem, tinha que ter um processo seletivo, qual a pessoa tinha que passar por um exame de oratória para fazer a apresentação de um tema diante de uma banca examinadora para ser aprovado. Nem isso tem mais. Reinaldo, sociologia, jornalismo. Eu fiz jornalismo, eu fiz jornalismo. Não tem, e a gente também aprende toda a parte teórica e em nenhum momento. Agora você parou para pensar, falei, em nenhum momento na faculdade de jornalismo. A gente é preparado para falar. Eu tive um curso de oratória, eu não tive aula de oratória durante a faculdade. Agora, veja só, estamos aqui falando de cursos em ciências humanas. Exato. Que são pessoas que têm formação, então, administração, sociologia ou psicologia, etc. Pior ainda, para aquelas formações em ciências exatas, química, física, biologia, matemática, medicina, etc. Ou seja, a pessoa tem um potencial intelectual fantástico, mas não é preparada para fazer valer o potencial que tem. Então, eu entendo que você falou com muita propriedade, com muita sabedoria, sua sagacidade, percepção e perspicácia, por que não, Paulo? Diz assim, o quão é importante a comunicação na nossa vida. Porque a gente não aprendeu, as escolas não ensinam, e a gente fica assim, padecendo e sofrendo porque tem um potencial tão grande, mas não consegue fazer de forma prática e valer a nossa capacidade por limitações relacionadas à comunicação. E resolvidos esses problemas, a vida fica muito mais fácil. Imagina uma pessoa que tenha medo de falar em público. Olha lá, você vai fazer uma apresentação para mim, uma pessoa é convidada para fazer a apresentação de um trabalho escolar diante de colegas. Ou, assim, convidado para participar de um ambiente tão gostoso e agradável como esse de uma live, até para falar sobre o seu trabalho, ou até num processo seletivo no qual ela vai ser entrevistada por uma pessoa que está lá para saber um pouquinho da pessoa e, nossa, da entrevista vai ser avaliada em termos de perfil, se serve ou não para a empresa, os valores da pessoa, e a pessoa nessa hora treme na base. Ela tem capacidade, tem potencial, tem tudo, mas na hora de falar, trava, como você disse no começo. Né? Não consegue se vender. Você assistiu aquele filme Jobs, que conta a história do Steve Jobs? Eu sempre uso esse exemplo, porque o Steve Jobs era um gênio, era uma pessoa muito à frente do tempo dele, mas não era sozinho. Tinha com ele uma equipe que tem pessoas que sabiam até mais do que ele para fazer esse desenvolvimento. A grande diferença do Steve Jobs para os outros que estavam lá era que ele sabia falar, ele sabia vender, ele soube se posicionar e ele foi um empreendedor. Sim. E o falar e saber se posicionar é empreender também, né? Não. Sem dúvida. E eu penso assim, que qualquer que seja o tipo de empreendimento, o primeiro empreendimento, o primeiro recurso que uma pessoa precisaria ou deveria desenvolver é justamente a sua capacidade de criar uma boa imagem, de impactar as outras pessoas, de organizar as ideias, de estruturar o pensamento, saber conduzir uma linha de raciocínio. Eu escrevi um artigo recentemente, e até fiz uma pequena palestra também, falando sobre a comunicação em estado de arte. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. É muito legal esse assunto.
Porque assim, quando nós ficamos encantados, quando nós vemos assim uma obra artística, uma música, quer seja uma banda, quer seja uma orquestra, não importa, a música que nos envolve, nos fascina, nos comove, nos emociona. Da mesma maneira, quando a gente vê uma pintura fantástica, maravilhosa, ficamos extasiados diante daquela pintura. Como é que pode uma pessoa, na sua simplicidade, talvez na sua genialidade, colocar lá num quadro aquela obra de arte tão impactante, tão bonita, tão agradável? E assim todas as outras manifestações de arte, né? A dança, o teatro, talvez até assim, enfim, quaisquer sejam as manifestações. Goethe, um dos maiores escritores alemães, disse certa vez que a música seria a mais bela das artes se não fosse a oratória. Legal. Aí ele complementa dizendo assim, claro, a gente pode deduzir o seguinte: porque uma pessoa quando sobe num palco, e nós temos aí tantos artistas que sobem num palco e nos encantam, nos envolvem, nos emociona, ficamos... Por que as pessoas gostam de um filme, de um vídeo, de uma novela? Porque ficamos e acompanhamos aquela linha de raciocínio. Porque um ator num palco é um grande artista. Muitos são. Na verdade, há pessoas que são bonitas, mas não têm um dom ou não desenvolveram essa habilidade. Mas todos nós temos um pouco dessa habilidade artística, desde que a desenvolvamos. Não adianta eu ter todo um potencial se eu não desenvolvo. É como um artista. Pô, você pega aí um cara que vai tocar um piano, então você vê lá, mas quantos anos a pessoa trabalhou, treinou, praticou, desenvolveu, então hoje ela senta lá e parece que teve sorte na vida. Sorte é ver o esforço que a pessoa teve para desenvolver o seu dom. É a mesma coisa com a comunicação. Considerando que falar é fácil, até o nome do nosso canal, Falar é Fácil. E o nome canal do YouTube. E o nome do meu futuro livro, tem um livro que eu estou escrevendo que vai ter Falar é Fácil. Falar é Fácil. Então, o que acontece? Depois que a gente aprende e desenvolve, fica fácil. É como andar de bicicleta, dirigir um carro. E quanto mais você pratica, mais você consegue esse nível da arte, que seria a virtuosidade. Aí você encanta, envolve, você organiza a linha de raciocínio. Eu gosto de fazer uma analogia da comunicação, eu acho que é uma ilustração muito legal para quem está nos assistindo, o pessoal da Alliance, que são gestores, que são diretores, que são pessoas que sonharam em ter um negócio, estão aí crescendo. Eu conheci a Alliance lá no começo, nos seus primórdios, participei, já tive a oportunidade de fazer palestras lá na Alliance, tenho todo um contato e conhecimento lá com o Richard, né, Domingos, com o pessoal todo que está envolvido nesse grupo fantástico que é o Grupo Alliance. Então, assim, o quão é impressionante essa capacidade que as pessoas têm, e fazendo uma analogia com uma orquestra. É como se numa orquestra tem lá instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. E podemos então fazer uma analogia como um orador, um comunicador com uma orquestra. Então tem aqueles instrumentos que são instrumentos de percussão. Os instrumentos todos de percussão, Poderíamos então fazer uma vinculação, bateria, sei lá, bumbo, etc., com os sinais, com gestos, com a movimentação das mãos, com a movimentação, talvez toda a parte gestual e corporal, em relação à expressão do nosso corpo. Vamos pegar, assim, só para analogia, uma relação daqueles instrumentos de sopro, como se fosse a nossa voz. Então, assim, tuba, todos os instrumentos, corneta, trombone, etc., todos os instrumentos de sopro vinculados como se fosse a nossa voz, das suas variações de volume, tonalidade, velocidade, com a música nos envolvendo. E talvez os instrumentos de corda, daí desde o violino, violoncelo e outros instrumentos de corda, que representam talvez aquela linha tênue da nossa linha de raciocínio, do nosso pensamento, que conduz uma inteligência, conduz um pensamento, conduz uma forma de impactar e envolver as pessoas na sua lógica, na sua coerência. E juntando todos esses instrumentos, o que faz? Nos comove, nos envolve, nos ensina, nos orienta, faz com que as pessoas mudem seus comportamentos, as suas atitudes. Como é gostoso ver, agradável, até fascinante, um palestrante num palco dando um show. E a gente se emociona, fica lá assim, nossa, tem a ver comigo, tem a ver com a minha vida. Então a pessoa esquece aquele lado de ficar avaliando a pessoa, se gostei, não gostei, sabe, desse nível, e vai para outro nível mais elevado, porque acaba entrando na linha de raciocínio, num patamar de conexão, talvez até transcendental, até espiritual, por que não? Porque comunicação na obra de arte? Comunicação, talvez no nível mais elevado, no sentido assim, transcendental. O artigo que você escreveu, como que chama? Sim, é comunicação em estado de arte. Estado de arte, é bem isso mesmo. É bem isso, é bem isso. Onde que a gente acha esse artigo, Reinaldo? Está no seu site? Eu tenho um artigo, tem 2 revistas que eu faço artigo. Está no nosso também, no nosso canal, que é Falar é Fácil. Fiz também um vídeo falando sobre exatamente isso que eu acabei de falar aqui agora. Ótimo. Canal Falar é Fácil, do YouTube, e tem lá vários temas, e esse é um dos temas que tem lá. Caso alguém se interesse em conhecer um pouco mais. Uma coisa que eu vejo é que tem umas pessoas que já têm um dom natural. Eu falo muito com você, o Reinaldo Domingos, tem outra pessoa que eu trabalho, o Edson Tamassa, são pessoas que nem precisaram ter, alguns desses nem tiveram tanta escolaridade, mas já nasce com o dom de falar.
Mas não é todo mundo, né? Porque como que muda isso? E até já encaixando isso, falar do seu livro. Quem não comunica não lidera, é uma das suas obras, né? Isso. É fundamental ter essa comunicação. Eu vou responder essa pergunta de maneira que eu acho que assim, bastante assim, provocativa. Inclusive para você que está nos assistindo agora. A pergunta é a seguinte. Você toca algum instrumento musical? Piano, violino? Se você pega lá um instrumento, um violão, você é capaz de tirar um som? Eu toco um pandeirinho. Uma vez uma pessoa falou, eu toco um instrumento de corda. Desculpa, assim, toca um instrumento de corda, isso, assim. Qual o instrumento? Sino. Sino, até a cordinha. Não, mas o fato é assim, se você percebe que tem alguma habilidade, se você não desenvolve, você vai morrer com essa habilidade guardada em você. Quando se fala em comunicação, todos nós temos algumas facilidades, algumas dificuldades. Mas se a pessoa não pega gosto, não percebe que é importante, não treina, é claro que algumas pessoas vão ter mais facilidades do que outras. A virtuosidade, talvez um dom natural. Mas também de nada adianta a pessoa ter um dom se ela não o desenvolve com esforço, com a prática, com o exercício. A gente vê assim um grande artista, um grande ator, uma pessoa que desenvolve, quanto a pessoa ensaia, quanto ela treina para chegar nesse nível mais elevado. E uma pessoa que talvez não tenha nascido com dom, talvez assim, a habilidade mais fácil, ela vai ter que fazer mais esforço. Então o esforço compensa a necessidade ou a dificuldade que a pessoa possa ter. Uhum. E daí vem essa questão da liderança em cima disso também, né? Sim, você sem dúvida. Tendo a comunicação, quem não comunica não lidera. Eu vejo muito nas empresas, os líderes também não têm capacidade de comunicação hoje em dia, né? Isso até me espanta muito, porque isso gera muito rádio peão, vamos dizer assim, ou também desentendimento por parte das pessoas e não conseguem chegar no objetivo final da empresa, né? Eu tenho feito muitos trabalhos com líderes, em mentorias, em cursos específicos, porque detectam que a pessoa tem um potencial, conhece todos os estilos de liderança, por valores, liderança inspiracional, vários tipos de liderança, mas não adianta ter a teoria se a pessoa tem a dificuldade de prática. Se ela fala num tom agressivo demais, se ela não percebe que a sua fala está gerando um certo tom de agressividade, ou ela está falando depressa ou devagar demais, não tem qualidade na fala, ela não é compreendida. Daí a importância de um bom líder precisar desenvolver, em primeiro lugar, a sua habilidade de comunicação. É possível que haja pessoas que tenham boa comunicação, mas não sejam líderes, porque não gostam, porque não querem, porque não têm interesse em ser líderes ou não vão montar o seu próprio negócio. Mas é praticamente impossível ter um líder que não saiba se comunicar. Porque a comunicação é fundamental, é a principal ferramenta de um bom líder. Porque a partir da comunicação ela vai inspirar, vai motivar, vai orientar, vai aconselhar, vai ouvir, vai se relacionar com as pessoas, vai criar um clima organizacional legal, vai conduzir as empresas e a equipe em função de um objetivo específico, vai lidar com as dificuldades das pessoas, vai até detectar problemas em relação a problemas mentais das pessoas para afastar e corrigir os problemas, ou seja, vai conduzir um time para objetivos específicos da organização, de um time, E muitos dos problemas que as empresas têm é justamente por problemas de comunicação. O pessoal não está se dando bem, está com um clima organizacional ruim. Pode ver, problemas de comunicação da liderança, se você observar. Aliás, pesquisas feitas dos principais problemas das organizações, normalmente fica em primeiríssimo lugar problemas relacionados à comunicação. É até engraçado, porque você falando isso, eu vejo vários casos já que eu observei, tipo, a empresa oferece um monte de benefício, oferece um monte de alternativas, só que daí trava nessa questão do comunicar bem, daí a pessoa, o líder é muito agressivo e começa a esbarrar nesses pontos, né? Um outro livro que você tem que eu acho muito legal, gostaria que você explicasse um pouco, é a questão das 7 dimensões da comunicação. Quais são essas 7 dimensões e como que funciona esse processo para as pessoas? Porque se fala em comunicação, se fala assim, comunicação é uma coisa muito ampla, mas na verdade, se você se separa por pedacinhos, por partes, né, como diz lá o Jack, você então fica mais fácil de entender. É como se você dirigir um carro. Quando você aprendeu lá num carro de autoescola, muita coisa, eu não vou conseguir, tem que segurar a direção, o câmbio, tem que pisar no pedal, no outro pedal, tem que fazer um sinal, tem que fazer sinal a seta, aquele monte de coisa, você fala, meu Deus, não vou conseguir. Só que você vai treinando devagar, começa a treinar, então engata a marcha, você sai, você engata a primeira, depois a segunda, depois vai vir a direção para lá e para cá. Você vai se acostumando, vai se habituando e vai adquirindo habilidade. Então, para facilitar todo um processo, eu fiz um livro que foi assim, fruto de muitos anos de trabalho,
No começo você falou assim, você trabalhou com milhares de pessoas. De fato, sim. Tenho o prazer, a honra de dizer que nós treinamos lá pela nossa empresa, que é a Passador de Comunicação, mais de 120 mil pessoas que passaram pelos nossos treinamentos. Centenas de milhares, né? Não é centenas de milhares. E grandes organizações, Bradesco, General Motors, Ford, Petrobras, assim, as principais e maiores empresas do Brasil, para as quais temos prestado serviços junto aos seus líderes, junto aos seus gestores, junto ao seu pessoal comercial, junto, enfim, a pessoas que precisavam e precisam, né, desenvolver constantemente essa habilidade. Então, o que acontece? Separamos, então, em partes. Então, foi não como uma pirâmide, porque todas são importantes. Não tem aquela que é mais ou menos importante. Todas essas partes são importantes. Então, foram 7 dimensões. Separamos, então, em 7 partes. Gostaria que você acompanhasse o raciocínio e pensasse assim, como é que você age, como é que você está em cada uma dessas, digamos, dimensões da comunicação. Tanto que o livro é assim, 7 dimensões da comunicação verbal. A primeira das dimensões é a comunicação intrapessoal. Que comunicação que a pessoa faz consigo mesma, quando ela se olha no espelho, por exemplo. Quando você se olha no espelho, quem você vê? Quem é você? Quais os adjetivos qualificativos que você se dá? Pessoa íntegra, honesta, pessoa sincera. Agora, na parte da comunicação, simpática, uma pessoa que fala bem, tem desenvoltura, facilidade, ou tem medo, ou tem dificuldade. Toda vez que vai falar da tremedeira, gagueira, sudorese, branco, taquicardia, e a pessoa, então, é tímida. Então, é você se conhecer mesmo. E um dos principais desafios nessa fase é ajudar as pessoas a conhecerem, a valorizarem e a trazerem para a consciência capacidades, características já desenvolvidas. Quantas pessoas há que têm um potencial, uma capacidade, mas não percebem que têm essas capacidades? Então, na vida prática, fluem muito aquém daquilo que de fato são. Porque acham que não vai dar, não consigo. Mas a pessoa é boa, a pessoa tem uma capacidade, mas ela não acredita. Então, tem a ver com crenças limitantes, tem a ver com os problemas que ela tem, talvez na formação de vida, nos mandatos que ela recebeu, de você não pode, você não é capaz. Autossabotagem um pouco seria. Claro. Então, a pessoa ela tem um potencial, mas não usa, porque não conhece e não valoriza. Aí começa a ver as várias síndromes de incapacidade, de não sou capaz, etc. Então, essa comunicação intrapessoal tem a ver assim, com você se fortalecer, acreditando em você mesmo, se empoderando, percebendo que você pode tanto quanto qualquer pessoa pode. Na hora que você rompe essa barreira da crença de que você pode, e você então, mesmo que você sabe que vai errar, todo mundo vai errar, há pessoas que são perfeccionistas. O que faz um perfeccionista? Procura erro, procura o que está errado. E não percebe, não reconhece os pontos positivos que tem. Bom, essa é a primeira das dimensões. A segunda das dimensões é a relação interpessoal, que tem a ver assim, a minha relação com as outras pessoas. Cada um tem um jeito diferente de ser. Tem os vários sistemas de avaliação de perfis de personalidade, DISC, MTBI, a Enneagrama, a própria programação neurolinguística que fala em visual, auditivo, sinestésico, e assim, várias formas, né, de classificação de características das pessoas. Porque cada uma pessoa tem um jeito de ser na vida. Você é uma pessoa simpática, agradável, uma pessoa mais séria, uma pessoa que gosta muito da tecnologia. Pode perceber, uma pessoa que é mais extrovertida, que é conversador, dificilmente ele vai se prender a minúcias. E há pessoas que são mais focadas em pequenos detalhes, que uma pessoa fala, nossa, eu não sei como é que eu prefiro fazer isso. Cada um tem um jeito diferente de ser na vida. Esse é o segundo. Para eu poder, então, entrar em contato com as pessoas, eu tenho que me conhecer, e conhecer cada pessoa tem, né, um jeito diferente de ser. E que exige de mim, que desejo me comunicar, flexibilidade, tolerância, paciência. Aceitar as pessoas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem, para que com elas eu pudesse me relacionar. Então, essa é a segunda dimensão. A terceira dimensão é a voz. Essa maravilha que todos nós temos. Como é que é a sua voz? Eu escuto muito isso. A minha voz é horrível, é feia, eu não gostei. Mas ninguém gosta da voz, né? Dificilmente eu vejo alguém gostar da própria voz. Né? Eu acho que é um pouco, talvez até de falta de conhecimento e de uma certa humildade, porque essa voz maravilhosa, esse instrumento fantástico que todos nós temos, pelo qual nós transmitimos as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas emoções, a voz. Aliás, não existe um aparelho fonador, é parte do aparelho digestivo e do aparelho respiratório que vai se formando. Nós emitimos um som básico, por exemplo. Aí depois nós moldamos esse som com a nossa boca, começamos a produzir o som das vogais, depois das consoantes, vamos formando as sílabas, depois as palavras. Que junto com outras palavras, eu consigo dar um sentido. E a maneira como eu falo, eu expresso uma emoção.
Como é que uma pessoa pode dizer que não gosta? Não gosta talvez de um timbre, de um som, mas, cara, que coisa fantástica que é a nossa voz, a nossa fala. É a diferenciação dos outros seres, acho. Agora, não é só ter uma boa voz, é trabalhar a voz, é trabalhar a dicção, expressar as emoções, dar vida à fala, fazer pausa, ou seja, todo um trabalho, né, de contar, na voz, né? Contar uma história, envolver as pessoas, tudo isso faz parte de um processo da utilização da voz. Tira uma dúvida minha, o pessoal fala sempre que a voz, ela, quando você escuta, a voz que você escuta é diferente da sua voz real. Quando você verdade isso. Tem essa realidade que não fala é que é mais diferente, grave. o sistema é diferente. Porque quando nós falamos, agora eu estou falando com vocês, eu estou ouvindo minha voz por 2 canais diferentes. Esse que está espalhado aqui no ar, aqui no estúdio, muito bonito, organizado, iluminação, né, equipamentos, câmeras, etc. A voz, ela vai, bate reflexo e eu escuto a minha voz que está espalhada aqui no ar. Só que quando eu falo, agora estou ouvindo a minha voz internamente por uma estrutura óssea chamada trompas de Eustáquio. Então, quando eu estou ouvindo minha voz agora, eu estou ouvindo por 2 canais diferentes. E quando um aparelho, ele captura a minha voz, eu não vou ouvir quando eu estou ouvindo aquela voz que eu ouço aqui internamente. Por isso que ela parece diferente. Mas, na verdade, aquela voz que você escuta do gravador é a voz que as outras pessoas ouvem. Nessa hora tem gente que fala, meu Deus do céu, terrível. Aí a pessoa vai... Mas, na verdade, é assim o sistema. E quanto mais você, então, aprende a ouvir a sua voz, percebe características. Às vezes... Há pessoas que falam muito depressa, há pessoas que não... Eu falo. Há pessoas que falam devagar demais e haja paciência para ouvir aquelas pessoas que tendem a falar muito devagar. São características de voz. Há pessoas que falam de forma pior, talvez seja, falar de forma linear. Ô Reinaldo, eu sei que você vai entrar num desses itens ou não. Eu ouço muitas pessoas falarem o corpo fala. Fala? Exatamente. O Corpo Fala, aliás, um livro fantástico e antigo de Pierre Weil, que fala justamente sobre isso. Fui muito feliz na escolha do título, do tema do livro. O nosso corpo é uma máquina de comunicação. Não é só gesto. Olhamos para uma pessoa, nós entendemos o tipo da pessoa, gostamos, não gostamos, tem a simpatia, antipatia, apatia, tem, enfim, nós temos uma primeira impressão, sabemos se é um homem, uma mulher, a idade, o tipo, se é a pessoa que, enfim, se ela se veste bem ou não. Você tem uma série de informações simplesmente olhando para a pessoa, porque o corpo está falando isso. Então, não só esses aspectos de percepção, mas um gesto, um estilo, uma maneira, uma pessoa que tem uma amabilidade. E às vezes é um corpo que fala, às vezes não, normalmente é o corpo que fala isso. Um olhar franco, um olhar sincero, uma firmeza, uma agressividade. O nosso corpo está se comunicando o tempo todo. Isso faz parte de uma das dimensões? Sim, é a parte corporal, é a dimensão quarta. Isso, quarta dimensão. Acertei sem querer, hein? Acertei sem querer. Mas está vendo? A sabedoria presente. Mas o nosso corpo. Aliás, tem um estudo de Albert Mehrabian, que é um psicólogo americano, que fala assim, que a comunicação, na verdade, é composta por partes. O conteúdo da fala representa apenas 7% daquilo que nós comunicamos. A nossa voz, 38%. E o nosso corpo, 55%. Nossa. Eu também, quando ouvi isso pela primeira vez, não acredito. Também não vou discutir isso, né? Porque tem lá variações. Aqui, por exemplo, tem gente que é diferente. Hoje até muda um pouco por causa também da comunicação ser online. Tá, então tem, mas de qualquer maneira, a gente não pode abrir mão de que o nosso corpo, ele é uma grande assim, força no processo da comunicação. Você olha para uma pessoa assim, o jeito que ela se veste, a maneira, eu caprichei, pus uma camisa legal para vir aqui, que eu gostei, dei uma ajeitada, ontem dei uma passada lá no cabeleireiro para dar uma ajeitada no meu cabelo, porque tinha uma coisa importante, estava precisando fazer isso, então fiz ontem. Aproveita. Porque tem a ver com a imagem, tem a ver com cuidados, tem a ver com zelo, tem a ver com detalhes até físicos e também de higiene, né, de um desodorante, uma unha bem feita, uma cor combinando, tal, são coisas relacionadas àquilo que nós temos em relação ao nosso corpo. Além de um gesto bem feito, ele dá força, envolve as pessoas, fala do passado, do presente, do futuro, fala que está mais ou menos, uma coisa assim, olha, gostei, sinceramente, olha, quer saber isso aí? Ou seja, um gesto que eu já fiz aqui e você entendeu o que eu vou falar. Isso aqui não me interessa, quer saber? Eu já disse aqui o que eu vou falar. Não, olha, gostei. Então, o gesto, ele reforça a ideia. E um gesto bem feito é aquele que a pessoa, então, vê todo um conjunto de elementos, já entenderam, e a comunicação fica acentuada, fica forte, fica potente, fica impactante. É até engraçado isso, que você vai ver uma pessoa palestrando ou falando em público, geralmente ela fala, eu não sei onde coloco a mão, as mãos, eu não sei como eu fico, daí tem aquela pessoa que ela fica balançando o corpo, daí você vai percebendo toda a insegurança dela na própria questão do corpo, e daí ela não passa segurança, a gente não aceita também a mensagem dela, né?
Porque alguma coisa parece que fora de lugar, fora de sintonia. Eu não estou falando de muitos dos problemas. Passando bem rapidamente sobre alguns problemas, mas sem dúvida, quanto mais a pessoa percebe as suas limitações, começa a aprender com métodos, ela transforma a sua vida. E essa é a nossa, né, esse é o nosso trabalho. Ele tem a quinta dimensão tem a ver com a parte técnica. A gente está aqui no estúdio, tem todo desde um microfone, um caprichado aqui, um pedestal, tem uma TV, tem todo um equipamento de som, de uma mesa, iluminação, câmeras. Fantástico isso. E hoje, ainda mais do que nunca, a gente usa um computador fazendo lives, participando de trabalhos e curso à distância. Muitos trabalhos são feitos hoje assim, home office. Então, eu tenho que dominar a tecnologia. Além de ter um trabalho, numa palestra, por exemplo, tem que ter a ver com o ambiente, tem a ver com a iluminação, tem a ver com movimentação, tem a ver com recursos audiovisuais. Tudo isso faz parte de um processo. Então, toda a parte da tecnologia, toda a parte técnica mesmo, propriamente dita. Às vezes, um pequeno detalhe pode destruir todo um processo. Por exemplo, se fosse um microfone de lapela, faltou a bateria, faltou a pilha, pronto. Detona todo um processo. Uma câmera que acabou a memória, pronto. Por que eu não previ isso? Eu deixei aquele memory card livre para poder ter uma imagem. Eu não posso apagar agora, senão comprometo um serviço que eu esqueci de tirar. Ou seja, são pequenos detalhes técnicos que têm a ver com o nosso jeito de envolver as pessoas. Que vai filmar também. O local. Ainda mais hoje, com todo esse advento aí da mídia digital, temos que conhecer. A outra dimensão... Só fazendo um parênteses, pois não? Eu estava fazendo uma gravação e tudo, iluminação perfeita, só esqueci de um pequeno detalhe. Atrás tinha uma porta de banheiro aberta... E tava filmando a porta do banheiro, filmando a privada. A gravação, os caras falaram, poxa, sensacional, mas não vai dar pra usar por causa dessa porta do banheiro aberta. É claro. Quer dizer, é o detalhe que você precisa. Ele faz a diferença, né? Eu tenho uma história simples, rápida. Assim, o primeiro curso que eu fiz foi na Embraer, para uma empresa, foi em São José dos Campos. Eu tinha os meus equipamentos, aqueles equipamentos da Philco, equipamentos que eu tinha comprado com muito esforço, sacrifício. Primeira turma, levei uma TV, enfim, era mais difícil do que é hoje, né? Tinha TV, não tinha essa estrutura que nós temos hoje. Mas então eu cheguei lá bastante cedo, no novo hotel, lá em São José dos Campos. E preparando, claro, cheguei lá talvez 6 horas, o curso começaria às 8, então deixei, preparei, arrumei tudo. Aí fui ligar para testar. Na hora que eu liguei, parecia uma festa junina. Pá, bzz, 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 sabe, né? Lá a voltagem era 220 volts. E os meus equipamentos estavam todos ajustados para 110 volts. Na hora que eu liguei todos de uma vez, nossa, explodiu tudo. Falei, meu Deus do céu, ganhei um bom dinheiro, mas o dinheiro que eu ganhei foi praticamente para gastar, comprar tudo aquilo que havia queimado lá, porque, olha, um detalhe, por isso que é importante. Se você tem uma equipe de apoio, então é importante você ter ajustado, se você vai, testa tudo antes, não custa, são esses aspectos técnicos da comunicação. Daí essa é a quinta, né? E agora vem a sexta, que é a parte intelectual, que é a dimensão intelectual. Essa parte talvez seja para as pessoas a mais importante, porque ela tem a ver com planejamento, organização, roteirização, estruturação do pensamento. Como é que eu começo, como é que eu desenvolvo, como é que eu termino uma apresentação, como é que eu conto uma boa história, como é que eu linko, né, o que eu quero em relação ao objetivo da minha fala. Eu criei uma metodologia que eu chamo de linha de montagem. Então é assim, várias etapas no processo, desde um planejamento, desde assim, primeiro, que tipo de apresentação é? É informativa, persuasiva, motivação? Pensando numa palestra, numa aula, numa exposição, numa apresentação que você tem que fazer. Então, quais são os aspectos iniciais do planejamento? Então, o tipo de apresentação, o tema da apresentação, o público-alvo para eu poder ajustar a minha linguagem, meu vocabulário, para, enfim, falar coisas pertinentes em relação àquelas pessoas. Depois também o tempo da apresentação, quanto tempo que eu tenho, me ajustar e me calibrar no tempo que me é disponível ou foi disponibilizado para fazer a exposição. Além disso, toda a parte técnica relacionada a isso, recursos audiovisuais, todos os elementos que eu vou utilizar. Na outra fase, que é a roteirização e planejamento, nessa linha de montagem, tem então o objetivo, ter claro o objetivo da apresentação. Aí é que vem o desenvolvimento do conteúdo, e há várias formas para desenvolver conteúdo. Pode ser brainstorming, pode ser linha do tempo, pode ser tese, antítese, síntese, tem várias formas para o desenvolvimento do conteúdo. Depois, assim, como é que eu vou começar? Os exemplos que eu vou usar, como é que eu vou conduzir a linha de raciocínio, como é que eu vou terminar a apresentação. Tudo isso é previsto num bom trabalho, como se fosse uma peça de oratória pronta para você chegar lá, como teatro, uma peça de teatro, para você chegar lá e dar o seu show. Um bom palestrante, ele faz isso, ensaia, treina, ajusta, e chega lá na frente, deu sorte, o cara fala bem pra caramba, né? Vai ver o trabalho que teve antes, né? Normalmente é assim que acontece. Propósito também, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que saber o que eu quero fazer para poder
levar essa mensagem. É que tem gente que se dá assim, eu vou chegar lá e faço improviso, eu falo de cabeça. Pode até, quando a pessoa tem muita experiência, ela vai falar coisas que ela já falou em outros momentos. Mas a pessoa não pode falar sobre um tema novo se ela não preparou, não pesquisou, não tem as estatísticas, não tem as informações. Isso que eu estou falando com você. Quantas vezes já falei sobre esses assuntos, essas histórias que eu estou contando para vocês? Enfim, claro que eu ajusto aqui em função de perguntas e respostas no ambiente mais informal. Porque a própria dinâmica do trabalho é mais informal. Mas um trabalho mais formal, que exige toda uma preparação, é outra história. Essa é a sexta dimensão. E a sétima dimensão, bom, é assim então, tem a ver hoje a storytelling, que não é só contar histórias, tem uma estrutura da storytelling, tem começo, meio e fim, tem o clima, tem um protagonista, tem um antagonista, tem toda uma estrutura na arte de contar histórias, para envolver, encantar, lidar com as pessoas. Um parênteses. Pois não. O que é storytelling? Storytelling é assim, a própria ideia, a contação de histórias. Contar uma história bem contada. Isso. A gente sempre usou isso de alguma maneira, só que agora tem um nome bonito, que é storytelling. Mas na verdade a utilização, tem assim uma apostila antiga que falava assim, nós chamávamos de ilustração. E começava assim, da mesma forma que nos inebriam os sons de uma música nostálgica, sentimental, que avivam a nossa sensibilidade, mexem com o nosso coração, no campo da oratória, também podemos utilizar esse valiosíssimo instrumento chamado ilustração, que são contos, metáforas, histórias, exemplos, que abrem a cabeça das pessoas, lá dentro introduzem, enfiam um quadro pintado de forma multicolorida e as pessoas entendem com muito mais facilidade aquilo que está sendo transmitido pela história. Olha que coisa bonita, né? Então, essa é a ideia da história. Porque se você observar e fizer uma retrospectiva, toda a sua vida, toda a nossa vida, ela foi premiada por histórias. Se você virar assim, as linhas básicas das filosofias, das religiões, das linhas de pensamento, todas elas são traduzidas por histórias. Porque Cristo falava assim que é importante você ser bom. Fui lá, bom, dei um tiro no outro, peguei o dinheiro. Não, ser bom não é isso. Ser bom é como Cristo fez, que entregou a sua vida para os seus irmãos, etc. Então ele fez isso. Agora entendi. Então, então todos os conceitos de uma linha religiosa, como exemplo, peguei assim uma informação básica, mas certamente todos se identificam com isso. Então, só para mostrar assim, o que significa ser bom de verdade. O que significa ter firmeza, determinação, força de vontade, entusiasmo. Se você usa histórias para uma criança, por exemplo, no seu processo de aprendizagem, fica fácil entender. Para você que lida com marketing, para nós que lidamos com comunicação, quando você usa uma história, então você fala assim do sucesso. O que é sucesso para você? Como é que eu faço um bom trabalho assim nas etapas, por exemplo, de um funil de vendas ou da utilização de um LinkedIn, onde você vai envolvendo as pessoas, você vai contando um fato, você cria um vínculo, daí a pouco a pessoa entra em contato com você. Tem uma estrutura por trás disso, que são modelos, que são exemplos, que são histórias. E você pode usar histórias para rechear, para reforçar o que você está falando. Mas a história está inserida na dimensão intelectual. E a última é a dimensão espiritual. Que não adianta uma pessoa falar bonito, dar um show de oratória se o seu interior é podre, se é uma pessoa fraca de cabeça, se é uma pessoa que não tem valores, não pauta a sua vida por princípios fundamentais, de honestidade, de integridade. Então, é claro que, juntando tudo isso, faz com que uma pessoa que está conectada com o mundo, está aqui para servir as outras pessoas, ela vai edificar, vai construir, vai transformar o mundo num mundo melhor. Que me parece que a grandiosidade do ser humano, deixar o mundo um pouquinho melhor do que o encontrou. E a dimensão espiritual, ela é como se fosse uma moldura que dá beleza, que deixa esse quadro todo pintado de uma forma muito bonita. Porque ela envolve todas as relações de contato e relacionamento por princípios éticos. E quanto mais uma pessoa tem uma clareza do seu, digamos, código de honra, que são aqueles valores dos quais você não abre mão, eu sou honesto, sou íntegro, sou transparente, aquilo que eu faço é pensando no bem comum, em servir as pessoas, e todas as decisões, escolhas que você faz são pautadas por esses valores, não tem como errar. Você sempre vai tomar decisões, fazer escolhas alinhadas. Eu gosto de pensar na dimensão espiritual como se fosse a seta de uma bússola que aponta sempre naquela direção. Do norte certo, do caminho certo. Que é o caminho correto, que é o caminho que você escolheu, como certo, como correto. Os princípios dos valores, da ética, da responsabilidade, da sustentabilidade, do ambiente, do meio ambiente, enfim, do respeito às pessoas, respeito ao planeta. Ótimo. Agora terminamos 7. Eu vou entrar numa pergunta que eu sempre tive curiosidade. Qual a importância da oratória na hora de vender?
sei que não tava no roteiro, vou fugir do roteiro. Que eu tô assistindo, eu tô, tipo, aprendendo. Porque então... quando se fala em oratória, se fala assim, oratória, a pessoa fala bonito lá na frente, dá um show, fala com eloquência. Não. Se fala em oratória, até eu evito falar a palavra oratória. Para mim é assim, a arte e a habilidade de você desenvolver a sua competência de comunicação. Porque a comunicação, ela viabiliza a venda, a negociação, liderança, contatos, relacionamentos, aproximação. Quando você foi lá num ambiente, lá no barzinho, hoje tem até que tem um risco com isso, né? Você vai lá paquerar uma menina, vai lá bater um papo, puxar um assunto, uma conversa, você está usando aqui a sua comunicação. É claro que você percebe sinais, se a pessoa também já foi com a sua cara, já teve lá, você senta, pede licença. Então são sinais que você percebe, você então vai aproximando, daqui a pouco faz uma boa amizade, vai criando uma condição. Tem técnicas até para isso, não para paquerar, mas para criar condições de aproximação, que é de rapport, que é percepção, você se ajustar às outras pessoas. Mas na venda é fundamental. Além das técnicas tradicionais de vendas, que é o AIDA, atenção, interesse, desejo, ação. Depois você pode desenvolver toda uma metodologia. Hoje tem Canvas também, que te ajuda a perceber os detalhes. Você então tem uma linha de vai até que o momento que a pessoa fica encantada. E um bom vendedor, na verdade, não é aquele que vende, que enfia o produto goela abaixo do cliente. É aquele que tem sensibilidade para criar uma condição favorável, para poder falar sobre despertar o interesse do seu provável cliente, para falar sobre as vantagens e benefícios que a pessoa vai ter em ter aquele produto, e a pessoa vai comprar aquele produto com todo o respeito, sabendo os seus limites e com toda a informação que foi precisa. Por exemplo, pegando aqui o curso com o Reinaldo Domingos, eu tive o prazer de fazer lá da DSOP hoje, que é a antiga DSOP, hoje é DSOP, que é o curso para educadores. Eu fiz um curso de educação, eu sou educador financeiro. Até isso eu tenho no meu currículo. Não sei se você sabia disso, Paulo. Mas então, assim, é um trabalho honesto, íntegro, que tem a ver com ajudar as pessoas. Então não é uma venda. Simplesmente assim, olha, quanto tempo que você vai viver na sua vida com os recursos que você tem hoje? Se você parar de trabalhar hoje, então começa a ajudar as pessoas a pensar, poxa vida, eu estou fazendo um patrimônio, estou fazendo uma poupança, até que ponto que eu posso realizar os meus sonhos? Como é que eu vou organizar isso? Então, na verdade, não é uma venda manipuladora, não é uma venda, é mostra de que benefício ela vai ter em aprender a lidar com isso e a fazer esse curso. É claro que as pessoas ficam encantadas, poxa, eu quero isso para mim. É a mesma coisa na oratória. Como é que você é com a sua comunicação? Você foge, você perde oportunidades, você não consegue melhores resultados nas vendas, nas negociações. Então está faltando uma habilidade de comunicação. E nós temos uma metodologia, que é a metodologia falar, que ajuda as pessoas na transição, de ela estar onde ela quer chegar. Então, o que acontece isso? Então, como metodologia, a pessoa vai aprendendo que não é só venda, mas ela vai criando condições para a pessoa ficar com vontade de comprar. Um bom vendedor não é aquele que vende, mas estimula o outro a ter a vontade de comprar aquele produto. E outra, é tão honesto, foi tão íntegra a fala, e tão sincera, tão franca, que a pessoa fica com vontade. E você até perpetua, tanto que as vendas consultivas trabalham muito isso, você perpetua, fideliza um cliente justamente pelo respeito, pela consideração que você tem para com o seu cliente. Então, venda é muito mais do que você vai lá e vendeu, ganhou uma comissão de um trabalho que você fizer. É muito mais. É uma relação de empatia, uma relação de respeito para com o seu cliente. E uma empresa que te conhece e sabe que você está fazendo um trabalho bem feito, ela compra uma primeira vez, você testou, entregou, era exatamente o que você falou, e você dá uma atenção depois no pós-venda, e a pessoa se percebe, teve um ajustezinho, você fez o ajuste, foi lá de novo, você precisava de um descontinho para fazer um fechamento, você fez. Então, você deu atenção, escutou. E de repente a pessoa falando, poxa vida, eu fui tão bem atendido aqui que eu quero voltar outras vezes a te comprar de você. E assim você vai criando uma condição que se estreita a ser um relacionamento. E um bom vendedor é aquele que cria elos, aquele que cria amizade, aquele que está disponível, que ele tem paixão em vender também. Não é só usar uma técnica de venda e a comunicação, é um conjunto de elementos. Se bem que a comunicação é um elemento talvez fundamental para um bom vendedor. Um bom vendedor não é aquele que só sabe vender, usar técnicas, é aquele que sabe se comunicar e se relacionar com os seus prováveis clientes, depois o seu futuro cliente, que se torna o seu amigo e se perpetua nessa relação ao longo da vida. E essa metodologia falar que você falou agora, o que significa? Falar que você falou fica... Se você tiver a oportunidade um dia participar de uns treinamentos lá com a gente, algum curso, nós fazemos mentoria, hein? A metodologia falar não foi uma metodologia... Os cursos estão no seu site, né? www.passadori.com.br. No site, todos eles. Tem lá as informações, deixar o site. Aqui embaixo. Passadori.com.br. Depois tem também o nosso LinkedIn, que é Reinaldo Passadori, tem também o nosso YouTube, que é também Reinaldo Passadori.
E depois posso deixar até, se for o caso, o nosso telefone também. Mas, falando da metodologia falar, as pessoas adoravam o nosso trabalho. Nossa, eu vim aqui para fazer um curso de oratória, para eu falar mais bonitinho, não sei o que. De repente eu saio daqui com uma noção diferente de mim mesmo, com mais coragem, com mais firmeza, com mais convicção, organizando melhor as minhas ideias, aproveitando melhor as oportunidades. Cara, eu imaginava que era uma coisa muito simples, de repente é um trabalho muito mais profundo. E essa é a minha preocupação. Oferecer de fato um trabalho que mexe com as pessoas, que mexa com as pessoas, que de fato gere às pessoas essa oportunidade dela mostrar o seu potencial e ter sucesso com muito mais facilidade na vida. E ao longo do tempo, então, poxa, por que as pessoas gostavam? Até com o Reinaldo Domingos, conversando com ele certa vez, poxa, Reinaldo, está faltando uma metodologia aqui, porque você tem uma metodologia, talvez você não tenha percebido. E aí nós começamos a brincar, ele é muito inteligente, muito esperto, e a gente começa a conversar. De repente começamos a explorar a palavra falar. Aí a conversa vai, falar, o que seria falar? Falar assim, como é que é o seu trabalho? A primeira coisa, ajuda as pessoas a terem um objetivo. Quando as pessoas entram aqui, eu tenho a preocupação em que ela tenha a clareza do seu sonho, do que ela deseja. Porque existe um incômodo, existe um desafio, alguma coisa a ser superado. Por exemplo, medo de falar em público, ou, por exemplo, ela tem alguma limitação em relação à organização das ideias, ela quer falar, mas não consegue. Então, assim, tem um desafio. A partir daí tem um objetivo. O objetivo é ter clareza, vencer a timidez, quaisquer que sejam os objetivos. Então, aí surgiu a palavra F de finalidade. Então, a primeira parte da nossa metodologia é finalidade. Finalidade é sonho, desejo, objetivo, é meta, o que tem que ser atingido. Bom, depois o que você faz? Bom, para aí fazemos toda uma avaliação, seus pontos fortes, pontos fracos. Aí veio, então, o primeiro A, que é a análise, que é a anamnese, que é assim, o levantamento das características, que é a análise. Então, toda uma análise, pontos fortes e fracos. A partir daí fazemos um planejamento, um plano de ação, para depois, então, partir para a terceira fase. Essa terceira palavrinha, L, foi a mais complicada de todas, porque tinha assim, lavor, elaborar, que é a parte de pôr a mão na massa, não é? Até que surgiu, por que não, a parte da lapidação. O que é a lapidação? Você lá com uma ferramenta, um instrumento, ajudando no desbaste da pedra bruta para se transformar numa pedra polida. E esse é então o trabalho do desbaste, que é o lapidador, que ajuda as pessoas a terem o seu próprio brilho aflorado, que é a pessoa que lapida um diamante, que faz com que uma pedra bruta fique uma joia preciosa. Esse é o nosso papel, o trabalho da lapidação. É quando a pessoa faz gravações em vídeo, faz análises, recebe feedback, faz de novo, treina, experimenta, pratica, até que então está num outro patamar, que é o patamar de excelência. Aí vem o segundo A. Vamos então fazer uma avaliação, que é justamente, vamos mensurar os resultados obtidos. Se a avaliação chegar assim, falar, deu tudo certo, está tudo bem, está próximo já, então chegou no resultado. Então já parte direto para o R, que é o resultado. F-A-L-A-R. Se esse A da avaliação chegar à conclusão de que não está legal ainda, volta para a lapidação. Para a lapidação, volta. Do que precisa ainda, volta. Treina mais aquele aspecto. Se a pessoa está falando muito depressa, por exemplo, vamos administrar a velocidade da fala, trabalhar um pouco melhor a dicção. Experimenta, treina, pratica. Depois vai então fazer o teste. Agora ficou bom. Então tá. Todos os problemas, claro, ninguém é perfeito e as coisas não vão se modificar assim rapidamente. Depois tem que praticar para cristalizar, para sedimentar, para materializar o conhecimento aprendido. Se a pessoa não pratica também, é como tudo na vida, ela tem que praticar. Então, essa é a metodologia que nós usamos. Um achado. E nós utilizamos, e o Reinaldo Domingos, eu sou muito grato a ele, meu grande amigo, e que me ajudou a chegar nessa metodologia que hoje usamos até para a nossa marca, até para fortalecimento da nossa estrutura, para os nossos produtos, que é a metodologia que a gente... Né? Nossa, é outra história. Em cima disso. É verdade. Tem uma dúvida minha, Reinaldo. Eu vejo, eu tenho um caso de um conhecido meu, que ele fala super bem em público, assim, ele dá palestra para 5 mil pessoas e voa. Daí você liga uma câmera, trava. E tem outra pessoa, outro conhecido meu também, que é o contrário. Ele fala, tá filmando a pessoa, ele fala de forma sensacional. Você pôs ele na frente de um monte de gente, ele trava também. O que acontece nesses casos? Tem uma história legal. Eu sempre quis saber, poxa, eu tenho uma historinha legal para contar isso. Uma vez assim, lá, um gerente de uma empresa, acho que foi do Bradesco, era gerente de agência, sei lá, uma agência, um gerente, no grupo de gerentes, e tinha uma pessoa que falava assim, olha, Reinaldo, eu não tenho nenhum problema quando eu tenho que falar, eu estou sentado com outras pessoas sentadas também, não tem nenhum problema. Meu problema é falar em pé. Sentado tudo bem, mas quando eu fico em pé, eu travo.
Legal, então tá. E se eu colocar uma cadeira aqui na frente, numa sala de treinamento, você conhece a nossa sala ali na Paulista, se colocar uma cadeira ali na frente, você vai ficar tranquilo? Claro, posso falar horas seguidas. Legal. Coloquei uma cadeira na frente, pedi que ele se sentasse, sentou-se. Então você vai falar sentado, para você tudo bem? Tudo bem para mim, estou tranquilo. Legal. Só que um pequeno detalhe. Eu pedi que todos, eu estava sentado também, me levantei e pedi que todos se levantassem, né? Então você vai falar sentado, mas todos nós vamos ficar em pé. Que eu sabia o que estava fazendo, claro, mas... Aí depois começou a falar, eu olhando assim para as pessoas, falei, Reinaldo, desculpa, não está dando não, complicou a história aqui. O que acontece então? É zona de conforto. Tudo que é fácil para uma pessoa fazer, ela faz 1, 2, 3, 10 vezes, fica fácil. Quando um professor entra numa sala de aula pela primeira vez, provavelmente vai terminar a base, provavelmente vai ter dor de barriga, vai terminar o assunto que era de 1 hora em meia hora, ou talvez em 15 minutos, e vai ficar ansioso. Porque é comum as pessoas na primeira experiência, né, como tudo na vida, né? Se você observar a primeira vez que você foi lá se casar, depois da 10ª vez que você casa, fica mais fácil, né? Mas então, tudo que você faz pela primeira vez, te tira da zona de conforto. E é difícil isso. Só que você faz uma primeira vez, uma segunda vez, por isso que uma pessoa que não tem habilidade, é importante ter, olha, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, é um microfone, simplesmente está pegando a sua voz e jogando para talvez dezenas, centenas, milhares de pessoas, é a maneira pela qual você não tem nada diferente, é você. Se você então encara cada pessoa como uma pessoa, você tira aquela ideia de grupo, de público, de dezenas, centenas de milhares de pessoas. Você está falando aqui nesse momento com uma pessoa, que é você que está me vendo aqui agora. Eu estou falando com você. Eu não estou falando com o público, percebe? Uma câmera é a mesma coisa. Hora que é justamente isso. Na hora que a pessoa tira essa ideia de estar falando com uma quantidade grande, imensa de pessoas, ela fica mais fácil, porque eu estou falando no coração, na essência, nessa pessoa que está me ouvindo aqui agora. Então, pronto, tirei aquela caracterização, você está falando com milhares de pessoas. Não, você está falando com uma pessoa, que é essa pessoa que está me vendo agora. Por isso que a Adriana fala, vocês, e quando eu falar com as pessoas, por exemplo, vocês que estão me vendo, não, você que está me vendo aqui agora, tenho o prazer de falar com você, que honra estar aqui na sua presença. Eu não estou falando com vocês, com o público, não, estou falando com uma pessoa, percebe? Se a pessoa muda isso no seu mindset, ela muda alguma coisa, e ela treina um pouquinho, pratica um pouquinho mais, e vai ficando cada vez mais fácil, ou talvez no primeiro momento, menos difícil, até que ela se habitue e se acomoda com essa nova situação. Esse conceito faz parte do seu livro Media Training, né? Correto? Isso faz parte também do Media Training. Isso é um trabalho também que acho que é fundamental para muitas empresas terem, né? Muitas empresas deviam ter. Nós temos feito trabalhos extraordinários, porque eu vejo quantas empresas perdem prejuízo, perdem nome, renome, porque o seu pessoal, o seu time de diretores, não está preparado para ser porta-voz. Vem lá um repórter entrevistar, então vai lá e fala em nome da empresa. E a pessoa não está preparada, fala besteira. Fala que não deve. Mídia, né? Porque a Media Training tem a ver com a sociedade também. Com toda a sociedade geral. Isso, vai lá. Hoje eu tenho um almoço aqui na Câmara de Vereadores, vou conversar com o vereador aqui, que tem um trabalho todo para ser feito aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Então tá. Imagine então, como é que eu vou lidar com essa pessoa? Eu tenho todo um jeito de falar, já tem até o meu estacionamento, já está autorizado, está tudo certo. Eu sei que vou chegar lá, vou cumprimentar, vou me inserir naquele contexto. Agora imagine se nessa hora eu estou assim e vou lá, falo que eu não devo, falo besteira. Ainda mais representando a empresa, na sociedade, num momento qualquer. A cada momento casos, que você... E outra, nós quando estamos numa organização, numa empresa, ou na nossa própria empresa, nós temos um sobrenome, que é a nossa empresa. Então, assim, eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, uma empresa que já existe há 38 anos no mercado, treinou mais de 120 mil pessoas e também teve a oportunidade de lidar com mais de 1000 projetos customizados para grandes organizações aqui no Brasil, estendendo agora os nossos tentáculos para outros países. Então, eu estou me apresentando. Então, quando eu falo do meu trabalho, eu tenho um sobrenome importante. Imagina se eu sou uma pessoa que não tem um cuidado, que fala muita besteira, que fala muito palavrão, que não tem um cuidado em relação ainda mais hoje, às estruturas de minorias, às questões de gênero, e falo que eu não devo, conto piadas inadequadas. Pronto, eu queimo a minha imagem, queimo o meu filme. Aquela brincadeira que a gente fazia antes, não dá para fazer mais. A gente tem que se ajustar ao mundo que a gente vive. Não é o mundo que a gente quer e gostaria, é o mundo que é.
E se eu não me ajustar, não tiver essa flexibilidade, eu vou padecer. E posso queimar o meu nome da minha empresa. Focando agora no trabalho da preparação do porta-voz. É aquela pessoa que na organização é preparada para falar com repórteres, para falar com programas de TV, de rádio, jornais, mas agora na mídia digital. As pessoas têm que estar preparadas. O que pode, também, né? O que não pode, podcast, o que pode, o que não pode falar, o que deve não ser falado. E tomar cuidado para não fazer brincadeiras inadequadas, que ela pode se queimar e queimar. Existe um até curso empresa, né? De você, Reinaldo? Sim. Além do livro, nós temos nosso trabalho de media training tradicional, assim, a gente tem feito para grandes organizações, grandes empresas que precisam treinar o seu pessoal para desenvolver essa habilidade. Então nós fazemos simulações, entrevistas, nós trabalhamos a comunicação, tem uma jornalista para lidar. O que é a mídia? O que é esse mundo? O que é o jornalista? Como é que é o jornalista? Como é que é a ética de jornalista? Então vamos falar em off. E aí na conversa informal, no almoço, você fala coisas, percebe? São coisas pequenas e simples, mas que preparam a pessoa para ter uma estrutura para poder representar dignamente a empresa que o acolhe e na qual ele trabalha. Que bacana. Depois a gente vai falar no final para quem quiser contratar. Exato. Uma coisa que eu penso assim é que geralmente pensa num porta-voz só para a empresa. Acho que todos deveriam ser porta-voz de uma empresa, né? Vamos considerar que o cara de finanças tem que falar sobre finanças. O cara de recursos humanos vai especializar em falar sobre técnicas e tendências de recursos humanos. O CEO é o que deve estar mais preparado. Mas o CEO não tem um conhecimento técnico para falar sobre, por exemplo, um vazamento, uma situação de risco. É o engenheiro, o chefe. Então, cada pessoa, de acordo com a sua atividade, é que tem que estar preparado. E outra coisa, a empresa tem que estar muito clara, por isso que normalmente tem lá uma estrutura interna de comunicação, porque essa pessoa, dentro da organização, que vai dizer o que você pode falar é isso, o que você não pode falar é isso. Esse assunto não é seu. Esse assunto é de uma outra pessoa que está preparada, tecnicamente, para falar sobre aquele assunto. Então, são detalhes, assim, que também fazem parte de uma estruturação de um bom trabalho de media training. Ótimo. E os erros? Quais são os maiores erros que as pessoas cometem na comunicação que prejudica negócios? Pensando no mundo empresarial e também nessa questão de media training, quais são os grandes erros cometidos pelas pessoas? Eu penso que o principal erro... bati a mão aqui. Eu penso que o principal erro é a pessoa não perceber, ou perceber que ela é autossuficiente, que não precisa desenvolver essa habilidade. Eu acho que o principal erro é a pessoa não perceber que a comunicação é tão importante, que merece atenção e que todos nós precisamos aprender a desenvolver essas habilidades. Eu estudo comunicação há muitos anos, sempre estudei, faço muitos cursos, atualmente mesmo assim, recentemente, fazendo trabalho sobre esse aguçar da sensibilidade em relação à comunicação não violenta, ou até da escuta ativa. Então, são cursos e sempre o refinamento. Agora estou preparado com todo um trabalho de mentoria que temos feito aí com grandes executivos de organizações. Então, toda uma estrutura de mentoria. O que é isso? Que mundo é esse? Eu tenho que preparar, tenho que me preparar, tenho que estudar. Então, eu acho que o principal erro é a pessoa se achar autossuficiente. Não, eu chego lá e dou um recado e falo o que eu falo e não se prepara para isso, não estuda, não reserva um tempo e um dinheiro para se preparar. Porque nós estudamos, fazemos aí formação, depois pós-graduação, depois dá um curso de mestrado, doutorado. Eu penso que o primeiro curso, a primeira formação que todos nós, profissionais, deveríamos fazer é relacionada à comunicação. Depois vamos fazer um trabalho técnico que tem a ver com o trabalho, tem a ver com a vocação que nós temos. Mas a comunicação, ela entra como uma das principais ferramentas, instrumentos para um bom comunicador, para um bom profissional, quaisquer que sejam as áreas. Não só daqueles de formação em ciências humanas, como falamos no início, advogados, gestores, psicólogos, que vão assumir papéis de liderança nas organizações, mas em especial pessoas com formação em ciências exatas. Um médico que não atende bem o seu cliente, uma pessoa que tem uma formação em tecnologia, de repente assim, é um ótimo técnico, sabe tudo sobre computador, mas perde clientes, porque atendeu de uma forma fria, porque um cliente não é um computador, não é uma máquina. Ele não vai entender os termos técnicos que você utiliza. Então tem que ter a sensibilidade, fazer um bom acolhimento, dar uma boa atenção, ter paciência, tolerância, flexibilidade, coisas que se aprendem no processo da comunicação. Eu vejo muito. Outro dia estava vendo a história de um médico que foi falar para o paciente: olha, não tem mais jeito. Falou de uma forma tão desnecessária, sabe? Assim, é uma comunicação. Totalmente isso. Aí é a empatia também, claro, que tem que ter muito na comunicação. Falta de respeito, né? Até. A pessoa, ao invés de ajudar, piora, porque fica lá com uma preocupação excessiva, pode até morrer em função disso. Exato. Hoje a gente vê também, nos últimos anos, a gente teve muito um lado contra o outro no Brasil, e a gente vê muita comunicação violenta. E eu vejo que vocês têm material sobre comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? E como isso poderia ajudar hoje no Brasil? Todo o estudo de Marshall Rosenberg, temos lá uma especialista, todos nós trabalhamos nessa linha, de que a comunicação ela sempre teve um processo evolutivo ao longo do tempo.
com nomes bonitos. Por exemplo, hoje falávamos lá de inteligência emocional, né? E, na verdade, assim, é essa preocupação em relação ao domínio das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E a comunicação não violenta tem a ver com respeito, um profundo respeito, atenção em relação ao outro. Eu não vou deixar de ser eu mesmo, mas eu vou ter no meu jeito de ser a flexibilidade para acolher o outro do jeito que o outro é, do jeito que o outro pensa, do jeito que o outro sente. Saber lidar com as diferenças, saber lidar com os momentos de dificuldades. Então a comunicação violenta é um profundo ato de amor, entendo assim, em relação a outra pessoa. E quanto mais eu desenvolvo essa capacidade e habilidade... Aliás, hoje as tendências em todo o processo da gestão, já que estamos falando de liderança também, tem a ver com humanização, tem a ver com pautar a liderança por valores fundamentais. E um dos valores é justamente o respeito, a consideração em relação ao outro, que tem a ver com ter a flexibilidade, tem a ver com ter todo um jeito de acolhimento. Então eu não deixo de ser eu mesmo, eu sou eu mesmo, mas eu tenho uma flexibilidade para que no meu jeito de ser eu possa aceitar as pessoas e o mundo como é, e fazer as mudanças que eu posso mudar, de acordo com a minha capacidade, aceitar aquilo que eu não posso mudar, talvez aí, como diz lá, não sei quem foi, Mark Luban, que falou, que assim, a sabedoria para diferenciar uma situação que eu posso mudar de uma situação que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar. Exato. Bom, já estamos chegando no final aqui, mas tem muita coisa para falar ainda, tem um monte de perguntas. Eu tô aqui só... Dessa vez eu fiquei só assistindo, só ouvindo, só aprendendo. Você fica só com medo, né? Não, isso aqui é um assunto para... Eu tô com medo de falar, na verdade. Não, o que é isso? Tem que falar bem. Não, fica só assistindo. Mas o que eu percebo, Reinaldo, que o Paulo até falou um pouquinho sobre nos meios digitais, sobre os meios digitais. Eu percebo que, às vezes, o modo que a gente fala no meio digital é diferente do que a gente fala no... meio real. Você percebe isso também? Sim, tem os canais apropriados. Uma vez, uma amiga me ligou. O que foi que aconteceu? Você está bravo comigo? O que foi? Não, você passou um e-mail aqui, não sei o quê. Não, mas desculpa, não estou bravo com você. Aliás, fui ver o que eu tinha escrito, estava assim, escrito de uma maneira gentil, cortês, amável e tal. Mas por que você está falando isso? Mas você escreveu tudo em caixa alta. Falei, caramba, né? Eu escrevi alta porque eu achei que, né, nem passou pela minha cabeça. Não, porque assim, na linguagem do mundo digital, caixa alta é uma coisa de agressividade. Falei, não está gritando comigo. Falei, não, desculpa, então... Mas você vê, eu aprendi. Mas então, acho que tem tem um excesso aí que eu acho que é um exagero. Por outro lado, existe uma linguagem apropriada. Tem muitas abreviações, coisas que você passa a adquirir em função de até ganhar velocidade. 140 toques no Twitter, né? Então você tem que reduzir tudo. Então, isso tudo é uma nova realidade. Mas e se estamos assim... você está tudo errado. Não é isso, é uma realidade nova. É como assim você lidar com as diferentes gerações. Eu lido muito com jovens. É claro que eu não vou sair daí falando umas besteiras e as gírias que normalmente utilizo, mas se eu não estiver atento e ficar, ao invés de julgar e criticar, porque não é do meu jeito, o meu tempo era diferente, cara, eu não vou me relacionar nunca com essa moçada aí. Então, entra na brincadeira, você tem que tomar uma, fazer as brincadeiras, tem que ter, e pronto. Os meus filhos assim, pô, pai, isso aqui, brinco muito com eles e aprendo muito com os meus filhos. Não está na faculdade agora, está no segundo ano. Cara, fala coisa assim que eu falo, meu Deus, né? Então tá, se eu não tiver essa flexibilidade, eu fico num patamar de eu sou superior porque o meu jeito era assim. E cara, essa flexibilidade que exige todos nós para um novo aprendizado. Eu lido também com o pessoal, numa parceria que eu faço lá com o grupo Indelta, que tem um grupo de empresários, de executivos, que tem assim um grupo de empreendedores, empresários, e são milhares de pessoas, criando assim uma nova realidade que se avizinha agora, que é aquela da contribuição, da participação. Na qual assim, eu contribuo com você, você contribui comigo e nós nos ajudamos. E todos nós vamos ganhar muito mais, porque eu não ganho sozinho, eu ganho junto com você. E nessa nova filosofia que está chegando agora e ganhando corpo e vigor, nós vamos perceber que quanto mais nós estivermos abertos para parcerias, que sejam parcerias ótimas, e a Alliance é um bom exemplo disso, onde um contribui com o crescimento do outro, apresento os meus clientes para você, e também eu acolho os clientes que você pode me acolher, enfim, a coisa flui de uma maneira de parceria. E todo mundo ganha, porque aí todo mundo cria um ambiente de proteção. Não que só, não, outras pessoas podem entrar também, mas é uma nova realidade que se avizinha. A tecnologia entra nesse contexto também. Então, o mundo exige hoje, numa vertiginosidade das mudanças, que estejamos também abertos para mudanças. Aquele jeito antigo deixa de existir, não funciona mais. Se eu não estiver aberto para essas novas possibilidades, eu vou padecer, eu vou ser atropelado por essa tendência que vem de forma avassaladora nos impondo novos condicionamentos e novos comportamentos.
Então o segredo é aprender, né? Buscar sempre conteúdo, aprendizado, aprimorar. E a flexibilidade, né, Paulo? Não tem jeito. Se eu tiver do meu jeito, eu sou o certo e você errado, eu danço, cara. As coisas são assim. Eu tenho que te ouvir, te aceitar, te acolher. E também você é importante que, ao perceber isso... Olha só uma coisa legal nesse papo aqui. Quando eu falo, mais, toda vez que você fala uma coisa, eu falo, mais não é assim, tem que ser do meu jeito. E numa conversa, se você observar, pessoas que falam assim, mas devemos mudar assim, o nosso estúdio para a Avenida Paulista. Não, mas devemos ficar aqui em Moema, porque aqui é legal. Mais, e fica nesse mais e mais e mais, e ninguém não chega em lugar nenhum. Né? Então, simplesmente saindo desse mas, entenda o que você fala, que aqui é legal, que é silencioso, que é gostoso, que está fora da poluição da Paulista. E assim, só que algumas pessoas têm dificuldade de vir aqui. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa, o que você acha dessa ideia? Eu penso que na hora que eu ouvir, que eu parei para escutar o que você pensa, o outro também se sente na obrigação de me respeitar. Porque eu transformei o mas em e. Olha só, uma conjunção adversativa, mas porém, todavia, contudo, numa conjunção aditiva. E entendo, reconheço, percebo, valorizo o que você está me falando, entendo o seu ponto de vista e acho que ele é muito legal. Além disso, tem isso, aí entra com outro ponto de vista e no fim as pessoas se entendem melhor. Tem a ver com negociação, tem a ver com vendas. Simplesmente um toque muito simples em relação a eu sair do meu patamar de eu sou, eu penso, eu tenho o meu jeito que é o certo e de julgador. Mas aí tem aquele ponto também que acho que fundamental na comunicação também é não só falar. Isso que eu ia falar, é ouvir escutar pouco, também, né? As pessoas têm que aprender a escutar um pouco mais, né? Aqui eu falei bastante, né? Porque eu fui provocado para isso. Aqui a gente mas, numa conversa de negociação, mais importante do que falar é ouvir. Ouvir não é só prestar atenção, mas é entender os sinais que a pessoa emite, perceber que o que você está falando está agradando ou não, entender que está indo no caminho certo, perceber que existe uma boa relação. Em todas as situações de comunicação, quanto mais eu entendo e percebo, me flexibilizo ou me abro para ouvir, mais eu amplio a possibilidade de aprofundar todo o processo comunicacional. Bem pensado, aliás. O ouvir faz parte da comunicação. Estou falando com especialista em comunicação. Na verdade, ouvi isso aqui. Fica fazer aquela frase para ele. Não, vou falar. Não, só para concluir. Porque a gente já está finalizando aqui. Já deu. Parece que não, mas já deu 1 hora e. Poxa, quebradinha, né? Uma ideia já. Então, só para finalizar, o ouvir faz parte da comunicação, né? Ouvir faz parte, eu diria assim, que é talvez um dos principais recursos que devem ser desenvolvidos no processo da comunicação. Sim. Tá. Reinaldo, a gente está encerrando, mas a gente sempre pede para deixar um recado para quem está assistindo o podcast, né? Nesse caso, a nossa audiência, a maioria é um canal empresarial, então eu vou fazer para você falar para os empresários que estão assistindo, mas também para quem pretende empreender. Até sobre o seu trabalho, sobre a importância que ele tem para as pessoas também. Mas a pergunta que eu quero fazer é, fala para o empreendedor a importância de uma boa comunicação. Quanto é importante ele se comunicar bem, ele se capacitar na hora de querer empreender, querer montar seu negócio, querer vender e querer estar nesse meio. Falando para essa daqui, que é a sua. Bom, obrigado pela sua pergunta, porque eu acho que ela é muito apropriada para esse momento tão importante. O que eu vejo assim, nós fazemos um esforço muito grande na vida para aprendermos alguma coisa, sairmos lá do nosso ensino médio, fundamental, depois uma faculdade, depois um curso que podemos fazer de pós-graduação, não. Estudamos tanta coisa, mas temos um potencial muito grande. De que adianta ter um potencial se eu não consigo mostrar esse potencial para as outras pessoas? Esse potencial se reflete no mundo corporativo, em vendas, negociação, liderança, contatos, atendimento a clientes, maneiras que eu tenho para criar um clima organizacional, para lidar com os problemas de contatos que acontecem nas organizações. E quanto mais eu desenvolvo essa habilidade, maior é o meu poder de também ter sucesso na vida, para poder lidar com os conflitos, para poder fazer um bom fechamento de um negócio, para poder atender bem a um cliente, para poder liderar de maneira assertiva e positiva em relação, para criar um respeito na equipe, para criar um clima motivado, inspirado para gerar bons resultados na empresa, na organização, até na vida pessoal, conforme o tipo de trabalho. Como estamos falando de empresários, empreendedores, é nesse mundo. Há uma frase que eu gosto muito, que ela sintetiza, talvez como um fecho nessa fala que eu estou fazendo aqui agora. Nós não somos valorizados por aquilo que nós sabemos, mas por aquilo que nós fazemos daquilo que nós sabemos. E quanto maior a habilidade que uma pessoa tem de se comunicar, maior o seu poder de influenciar outras pessoas para aquilo que você deseja, que é o sucesso, o prestígio, o crescimento na vida pessoal e na vida profissional também. Sensacional, hein, Reinaldo? Gente, a gente está chegando no fim, mas antes, você gostou desses conteúdos e tem muito mais, a gente
tive a honra de conhecer lá o Reinaldo, a estrutura dele. Quem quiser contratar os serviços do Reinaldo, os cursos, ver os livros, como que acha você, Reinaldo? Bom, hoje eu estou me dedicando muito assim, a mentorias, porque tem aí uma camada de gestores, de pessoas que têm um potencial tão grande, mas precisam de um trabalho mais profundo, mais específico. Então, mentorias em comunicação e também pessoas que precisam disso. Recentemente fizemos um trabalho com um CEO de uma organização, só por exemplo, e que tinha agora num nível de internacionalização, tinha que falar com propriedade com pessoas de outros países. Estava lá apavorado. Então fizemos um trabalho e hoje ele assim, conta boas histórias, até se diverte fazendo isso. Aquele de medo, aquela dificuldade foi por terra, porque hoje ele ficou senhor de si mesmo e está no outro patamar, no outro nível. Um outro exemplo desse trabalho de mentoria foi de uma empresa farmacêutica, de uma gestora, de uma administradora que estava assim, para assumir um papel de direção. Só que no meio assim, extremamente machista, com algumas limitações, e ela assim, uma pessoa esforçada, mas querendo agradar a todo mundo, não sabia dizer não sabia se posicionar, e fez um trabalho de mentoria, e fizemos. Então ela começou a dizer assim, se posicionar com educação, com firmeza e assertividade, para dizer os seus nãos, para se posicionar o que poderia ou não fazer, e lidando com mais tranquilidade nas mais diversas situações. E um dia entrou toda feliz, durante a nossa mentoria, veio assim, vem cá, levanta, quero te dar um abraço, me dá um abraço assim. O que foi que aconteceu? Hoje eu sou o diretor, ou seja, em pouco tempo de trabalho ela já conseguiu mostrar e conseguiu o progresso. Então, se você é uma dessas pessoas que percebe que tem essa necessidade, usando toda a nossa metodologia, toda a nossa experiência, não é um trabalho que vai ser, olha, um trabalho robotizado. Não, nós vamos entrar na essência da sua necessidade, ajustar os nossos programas todos e todo o conhecimento que nós adquirimos para te servir da melhor maneira possível nesse processo. Então, trabalho de mentoria. Estamos atualmente também com o trabalho de formação de palestrantes. Quantas pessoas há que têm um potencial tão grande, mas não conseguem no mercado um reposicionamento salarial em função daquilo que tinha, ou tem um sonho de compartilhar os seus conhecimentos e ganhar um bom dinheiro também? Então, por que tal aproveitar todo o potencial que você tem e se preparar para ser palestrante? Que hoje assim, é uma das principais ferramentas que as empresas estão adotando para resolver os seus problemas internos. A empresa... Por que contratam um serviço, um curso e um palestrante? Para resolver as suas dores. E o sistema de palestras hoje está se bombando no mercado, e muito bom. Claro que a pessoa, quando está começando, talvez não consiga lá ganhar ou cobrar lá seus 15, 20 mil reais por palestra. Isso vem com o tempo. Mas é possível para as pessoas que estejam interessadas e vão se desenvolver nesse contexto. Além dos nossos treinamentos, que são pessoas que precisam, romper barreiras, timidez, medo, ansiedade, dar os primeiros passos. Temos cursos no nosso instituto, que são turmas abertas, que nós, ajudamos as pessoas nesse sentido. Além de, principalmente, depois deixo o endereço, caso queiram se interessar em contato com a gente, mas também para as organizações. O que nós fazemos é assim, primeiro entender as dores, as necessidades, não só em comunicação, mas também em outros segmentos, liderança, vendas, negociação e tecnologia, toda uma estrutura, toda essa parafernália toda, e ajustamos nossos programas de acordo com as necessidades das empresas. Então ajustamos, fazemos briefings e aí nós então fazemos o trabalho, que normalmente tem assim, ajudar as empresas a resolverem muitos dos seus problemas e conseguirem muito melhores resultados, gerando consequentemente lucratividade, satisfação pessoal de todo mundo. Essa é assim a visão do trabalho que nós temos, nos colocando à disposição de vocês para esse tipo de trabalho que nós realizamos já há 38 anos. Tá. Então, Reinaldo Passadori, repete pra gente. Passadori.com.br, né? O nosso site é passadori.com.br, fácil de gravar, inclusive. Vai ser um prazer você também, mesmo que seja para conhecer, ver, pode ser até para indicar para as pessoas que tenham essa necessidade, ou para você mesmo, por que não? Que talvez deseje aí ser um palestrante, ou melhorar a sua habilidade para conseguir um melhor resultado na vida prática. Estamos lá à disposição para que você possa nos procurar e, quem sabe te ajudar. E, claro, tem o LinkedIn, tem o nosso canal que eu falei, né? As redes sociais são quais? Você pode repetir? Reinaldo Passadori. Reinaldo Passadori, né? Reinaldo Passadori. O canal no YouTube Falar é Fácil. Falar é Fácil do canal do YouTube. Já entra lá, gente. Já começa a seguir, já segue. Curtir. O mesmo aqui pro nosso canal. Já tá curte, já compartilha, já dá seu like, seu joinha. Aciona o sininho. E acompanha a gente cada vez mais. Só tenho que agradecer você, Reinaldo. A gente sabia que ia ser bom, né, Reinaldo? Rogério, mas não tão bom igual foi. Eu aprendi, pra mim não foi nem podcast, foi aula. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a vocês aqui, né? Rogério, obrigado você também. E pessoal, até o próximo programa. Antes de eu agradecer, Rogério, você, Paulo, prazer estar aqui com vocês.
de que legal isso, né? Porque eu vejo o trabalho que vocês fazem é um trabalho de utilidade pública, é um trabalho de apoiar assim, os associados aqui da Alliance e outras pessoas que estão buscando um aprimoramento. E também, porque não, o fortalecimento dessa entidade que é a Alliance, que é um grupo de empreendedores, empresários, que tem como objetivo se ajudar mutuamente, um apoiando o outro, e todo mundo cresce. Falei sobre isso lá, mas quando eu falava sobre isso, pensava no grupo Alliance, que é um ajudando o outro e todo mundo cresce. É como se fosse uma mão lavando a outra e as duas lavando o rosto. Maravilha. Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio, valeu.